Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para refazer um conteúdo que já está um pouco mais velhinho aqui no canal e que é importante falar sobre ele, porque uma das perguntas que mais aparecem nas minhas redes sociais e aqui também no canal, que aparece assim com mais frequência e perguntas que são importantes serem respondidas, é justamente essas, sobre o momento ideal da alta na terapia, como que o processo da psicoterapia se encerra, quem define quando a terapia irá ser encerrada, qual que é o melhor momento para se fazer esse movimento de forma saudável, pensando no paciente, no cliente. Se você está aqui no canal comigo há mais tempo, já deve ter visto aqui pelo menos 2 conteúdos onde eu falo sobre isso, mas como o Acidamente completa nesse ano 6 aninhos de vida, eu acho que é uma boa oportunidade para atualizar esse tipo de tema por aqui. Você quer saber um pouco mais sobre isso? Você tem dúvidas ou já passou por um processo que foi um pouco doloroso para você, o rompimento no processo terapêutico? Fica comigo nesse conteúdo porque hoje a gente fala um pouco mais sobre isso e vamos lá, porque esse assunto dá o que falar. É relevante começar te dizendo aqui, cara pessoa, que existem diferentes formas de lidar com diferentes processos dentro da psicologia, dentro da psicoterapia. Por mais que a psicologia seja uma ciência e também uma profissão, existem conceitos e métodos que vão variar também de acordo com a abordagem na qual o profissional vai trabalhar e também vai depender de acordo com o entendimento daquele profissional, que aí já é uma esfera até um pouco mais individual do que coletiva, do que metodológica, assim falando. Feito aqui esse lembrete para Vossa Senhoria, também eu te recordo que eu sou uma psicóloga da fenomenologia existencial. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu explico para você perfeitamente, didaticamente, o que quer dizer a fenomenologia e o existencialismo, o que isso significa quando eu falo que eu sou uma psicóloga fenomenóloga existencial. Você fica sempre muito convidado para assistir os outros conteúdos aqui no canal, se ainda não tiver assistido ou ouvido, e por isso, por eu ser essa psicóloga da fenomenologia existencial, eu tenho esse olhar que é um pouco mais humanista na minha rotina de trabalho. Dito isso tudo, você pode perceber algumas diferenças entre o que eu irei comentar e as experiências que você já teve, ou até se você for um colega de profissão, você também pode identificar aqui alguma diferença de condução, porque é assim mesmo, eu não espero que seja formatadinho exatamente do jeito que eu falo. Até porque não existe uma normativa do Conselho Regional ou Federal de Psicologia que diz sobre esse momento do encerramento do atendimento do paciente. E é por isso que eu comento com os meus inscritos, seguidores, que é sempre muito valioso você perguntar, tirar essa dúvida, lá no início da psicoterapia, nas primeiras sessões, como que esse profissional costuma trabalhar com esse momento de encerramento, para você já ter em mente de como que é esse timing, de como que é a metodologia que esse profissional trabalha. Ou também, se você já começou a fazer terapia, mas tem essa dúvida, a todo momento você pode perguntar também. Bem, nas abordagens mais humanistas, nós compreendemos que o momento do encerramento do processo terapêutico é construído entre paciente e terapeuta, sendo diferente daquele modelo hospitalocêntrico no qual o médico ou médica que vai ser responsável por autorizar o fim de um tratamento ou te dar a liberação daquela internação. Se você já passou por isso, você deve se lembrar muito bem de como que é esse tipo de situação. Esse processo, ele não precisa ser encerrado como um fim abrupto, mas sim como um desfecho planejado, articulado e discutido entre psicólogo e paciente, para que esse encerramento ele seja eficaz, significativo e que ele também faça parte
desse processo do pacientinho, do paciente, do cliente, de uma forma que esteja alinhada com o trabalho do profissional e também que ambos concordem com esse momento, com essa decisão. Isso implica em uma comunicação aberta e transparente ao longo do processo, não é só no início e nem só no final, é ao longo do processo, no qual o paciente possa se sentir confortável para expressar as suas necessidades, preocupações e progressos, e o psicólogo também ele seja capaz de oferecer suporte e orientação adequada para isso. Pode ser que o paciente ou cliente chegue para o psicólogo ou para a psicóloga e diga que acredita que aquele é o momento ideal para o encerramento do processo dele. O psicólogo aí, nesse aspecto desse olhar humanista, vai contribuir com essa opinião de uma forma técnica, oferecendo uma avaliação do percurso do paciente e se ele não concordar com aquele afastamento naquele momento, ele precisa ser claro e objetivo nas suas razões, pontuando de acordo com a sua observação profissional. Pode acontecer também, é claro, o contrário, que seja o profissional da psicologia que ofereça essa discussão em terapia, fazendo com que o paciente pense sobre o seu próprio processo e como ele está se percebendo hoje em dia. O paciente deverá ser ouvido e respeitado a respeito das suas preocupações e anseios. E é sempre mais saudável quando esse processo de finalização ocorre de maneira cautelosa, aos pouquinhos, evitando decisões abruptas, o que pode gerar ali uma sensação de abandono ou angústia. Tanto o psicólogo quanto o paciente precisam ter paciência, planejando com racionalidade, com consciência, o momento ideal para esse encerramento. E olha, se você gosta do tipo de conteúdo que eu posto, da forma com que eu falo, do meu trabalho, eu vou te convidar para você conhecer o meu grupo de apoiadores que você encontra pelo Orelo ou pelo Apoia-se. Os links estão aqui embaixo na descrição dos conteúdos. Você pode clicar lá que vai ter conteúdos exclusivos para os meus apoiadores. Toda semana tem textos novos ou podcasts mais longos, nos quais eu falo sobre questões do dia a dia, psicologia na prática, dou as minhas opiniões a respeito de alguns temas que estão acontecendo no Brasil, dou sugestão de filmes, de séries para a gente assistir e, quem sabe, articular psicologia com coisas mais contemporâneas do nosso dia a dia. Se você quiser conhecer, os links estão aqui embaixo. Se inscrevendo hoje por R$10 por mês, você vai ter acesso a esses conteúdos exclusivos. E se você se inscrever hoje, você já vai ter acesso aos conteúdos que já estão lá, que são exclusivos, fechados apenas para apoiadores. Vai ser um prazer ter você por lá. Link na descrição. Normalmente, e aqui agora eu vou falar sobre a minha perspectiva, a minha prática profissional, eu prefiro trabalhar com a retirada em conta-gotas dos meus pacientes. Aqueles que estão em sessões semanais, eu passo a atender em sessões quinzenais. Os que já estão em sessões quinzenais, nós trabalhamos em conjunto para o encerramento, mas o paciente ainda mantém o meu contato, ele ainda continuará sendo meu paciente para encontros possíveis no futuro, encontros mais esporádicos, talvez um desabafo pontual, um momento de tomada de uma decisão ou algo do tipo. E é claro que cada passo desse processo, saída do semanal, ida para o quinzenal, ou saída do quinzenal e ida para o encerramento oficial, real oficial, tudo isso passa também pela conversa e, consecutivamente, pelo aceite também do paciente. Porque o meu trabalho é, claro, respeitar a autonomia do paciente, do cliente, que ele teve autonomia para compreender quando foi melhor, para começar o processo terapêutico, ele também vai ter autonomia para identificar qual que vai ser o melhor momento para ele ou para ela de fazer esse encerramento. O importante, gente, e eu queria muito que vocês se fixassem nisso, o importante é que o fim da terapia não representa a falta de suporte, o nada, a não ser
que esse seja o desejo do paciente, ou é claro, né, também existem situações onde o paciente tem um imprevisto financeiro, ele tem um imprevisto também de agenda e não pode dar conta daquele horário ou daquele compromisso. Existem eventualidades que a gente sabe que pode acontecer, mas se for um rompimento terapêutico que seja padronizado, planejado, executado dentro do plano do tratamento do paciente, o ideal é que seja observado assim. E aí, quando é o desejo do paciente que esse rompimento seja mais rápido, mais abrupto, aí eu, enquanto psicóloga, não tenho controle sobre essa situação, não tenho nada que eu possa fazer, eu não vou sair prendendo gente no tratamento que ela mesma não está a fim de fazer. O encerramento não deve ser visto como uma simples formalidade, um simples encerramento, mas sim como um momento de reflexão e até de celebração dos avanços alcançados durante o processo terapêutico. É uma oportunidade para revisitar os objetivos iniciais, aquelas queixas que o paciente trouxe lá nas primeiras sessões, avaliar o progresso realizado e discutir também estratégias para manter esses ganhos conquistados após o término das sessões. Além disso, o encerramento da psicoterapia também pode ser um momento de preparação para enfrentar novos desafios que eles vão acontecer e pensar em formas de lidar até com possíveis recaídas, porque assim a vida é feita de altos e baixos. E você também vai poder sair da terapia em um momento e depois voltar, seja com esse ou com outro profissional, se assim você achar necessário. O psicólogo, ele pode oferecer uma ferramenta e recursos para auxiliar esse paciente a manter ou a tentar manter esse equilíbrio emocional e lidar de forma mais assertiva com essas adversidades da vida que ninguém te promete e vai te prometer que é possível viver sem. Por fim, cara pessoa, é importante ressaltar para você que o encerramento do processo terapêutico não significa o fim do apoio psicológico ou o fim do seu processo individual. O profissional ele pode estar disponível para eventuais consultas de acompanhamento, os encontros esporádicos, quem sabe, ou até um retorno, se for necessário. E assim, oferecer um suporte adicional sempre que for necessário, é claro, de acordo com as disponibilidades do paciente e do profissional também. Resumindo, o encerramento da terapia é um momento de transição que deve ser cuidadosamente planejado e discutido entre psicólogo e paciente, visando sempre consolidar o progresso que já foi alcançado e preparar o paciente para desafios futuros com maior autonomia e segurança emocional. E, novamente, eu sei que existem casos onde psicólogos fazem um acompanhamento, um encerramento de forma diferente. Eu sei que existem casos também onde o paciente ele vai precisar se ausentar ou parar o acompanhamento terapêutico por um motivo ou outro. O psicólogo, a psicóloga também pode precisar interromper esse acompanhamento por questões de saúde, por questões do trabalho, muda de carreira, vai trabalhar em algum outro lugar ou não pode mais atender esse tipo de paciente ou aquele tipo de plano de saúde. Várias coisas podem acontecer. Esse recorte aqui é um recorte que é aquele encerramento, o ideal, quando o paciente ele tem um processo, um início, um meio e o fim, e esse fim é um fim planejado, um fim organizado, metódico e um fim que prepara esse paciente-cliente para o futuro. Claro, a psicoterapia vai trabalhar, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, com a liberdade do paciente, com a autonomia do paciente. A psicoterapia ela tem um espaço de tempo para ser cumprida. Não vai ser aquela terapia que vai durar décadas, vai ser para sempre.
Claro, existem casos pontuais onde vai ser necessário sim esse acompanhamento por ser uma coisa crônica e por um motivo até de bem-estar do paciente. Mas normalmente é um processo de tempo. O tempo que vai ser discutido, que vai ser observado pelas duas pessoas ou mais pessoas que estão envolvidas, se for um processo, por exemplo, um acompanhamento de casal, uma psicoterapia de grupo, por exemplo. E eu sei que tem muitas pessoas que aparecem aqui no canal e que comentam as suas experiências traumáticas sobre encerramento de psicoterapia. Eu realmente sinto muito e eu gostaria que todo mundo pudesse ter esse afastamento aos poucos ou esse afastamento mais planejado. Infelizmente, não é assim que acontece para todo mundo, por motivos pessoais, por motivos profissionais ou por questões que são até maiores do que a gente, não é verdade? Bem, eu agradeço você que permaneceu aqui comigo até o final, que deixa o like, que comenta também a sua opinião, que deixa aqui o apoio. É muito importante para criadores de conteúdos que são pequenos, como eu, aqui o Acidamente. Eu conto muito com o seu apoio, seja lá no Apoia-se também, sendo meu apoiador oficialmente, ou seja aqui também, deixando o like, ficando até o final, que isso é muito importante para as visualizações, para os algoritmos aqui da plataforma. Eu deixo aqui o meu sincero e grande abraço para você que prestigia todos os conteúdos que eu posto aqui. Bom, muito obrigada pela paciência de ficar comigo até o final em mais um conteúdo e até o próximo, pessoal. Tchau!